Olá, estamos hoje com mais um programa Fazendo X pelo Canal X ou tvcanalx.com. Hoje nós vamos conversar com um parapsicólogo clínico de Curitiba que vem a Brusque atender uma semana por mês. Ele fica aqui em Brusque dando seu atendimento clínico então como parapsicólogo. Ele é o Marçal Marques, já conheço há bastante tempo, somos amigos, e ele atende aqui em Brusque no bairro Águas Claras, né? Depois nós vamos deixar o telefone. Tudo bem, Marçal? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Seja bem-vindo. Agradeço a consideração. E com certeza as pessoas que estão em casa vão conhecer um pouco mais do trabalho do parapsicólogo clínico e o que nós temos aqui na nossa cidade que pode estar ajudando você e vai se identificar aqui talvez com algum desses trabalhos, esses tratamentos que o Marçal oferece. Marçal, primeiramente, o que é esse trabalho seu como parapsicólogo clínico? O que você faz? Como que você pode ajudar as pessoas? Através de que função sua aqui? Bom, aqui a gente trabalha com energia, com a harmonização da energia das pessoas, o desbloqueio dos pontos eletromagnéticos, que são os chakras, trabalha com a personalidade, orientação parapsicológica, né? Além de, né, tem o psicológico, que é mais do consciente, o parapsicológico são coisas do subconsciente. Trabalho com orientação, o jogo, a estrutura da personalidade e com as características das crianças índigo e crianças cristal, que mais nós vamos ver no decorrer da entrevista. E quem costuma procurar você para fazer algum desses acompanhamentos, ou em que situação? São duas perguntas aí. Quem costuma procurar? Porque às vezes a pessoa vem para saber como que é. E se pode ficar melhor em uma área X ou Y. E às vezes não, às vezes a pessoa vem porque tem um problema de saúde que quer tentar melhorar através dos chakras bem energizados e em ordem. Então, quem são as pessoas que te procuram ou que estão em casa podem te procurar? São pessoas de todas as classes, né? São operários, médicos, autônomos, professores, padres, freiras e até pastores a gente tem. Porque não é uma religião isso aqui, né? Aqui não tem deixar bem claro, não tem nada a ver com religião. Porque essa área que a gente atua, que é a energia da pessoa, todas as pessoas de todas as religiões têm a energia, tem os pontos eletromagnéticos, né? E a gente faz exatamente a análise dessa energia, a análise dos bloqueios, faz o desbloqueio e faz a orientação parapsicológica, como a pessoa deve agir e usar a sua mente, né? Que nós temos uma mente que às vezes as pessoas não sabem utilizar corretamente, e o terceiro milênio é um milênio assim que nós temos que buscar bastante esse autoconhecimento, que é um milênio maravilhoso, só que a humanidade, a maioria não está preparada, a maioria das pessoas não está preparada para viver nesse terceiro milênio. E pessoas então com problemas de saúde, algum tipo de pessoas vêm especialmente também te procurar? Quando tem médicos que mandam as pessoas buscar esse atendimento também, sabe? Até ontem eu atendi uma pessoa que foi mandada por um médico que ele disse, olha, faz uma energização que vai fazer a complementação disso aí. Do tratamento. O tratamento ocorre com mais facilidade e com mais eficiência. E existe também um trabalho voltado a atendimento à distância de pessoas que estão com um problema de saúde? Sim, daqui a gente pode atender, analisar e atender qualquer pessoa que esteja em qualquer local do planeta. Esse trabalho se chama teleradiestesia, que a gente usa para análise à distância. Então, a tele é ao longe, né? Radiestesia, então, vem do grego, né? A êxtase é sensibilidade, e a radiestesia do latim também, que vem sensibilidade à radiação. Então, a radiestesia, radie, vem do latim, que é radiação, e a êxtase é do grego, que significa sensibilidade à radiação, né? Então a gente chama o campo magnético da pessoa, o corpo mental, e faz a análise no corpo mental. Dá para fazer em que época, dá para verificar em que época que ocorreu o bloqueio, se está bloqueado, em que época ocorreu o bloqueio e o que pode ser feito. Tá? E também esse trabalho pode ser feito em empresas?
Tipo Pode uma ser empresa feito, nova sim. que vai ser inaugurada, ou uma que de repente está passando por algum trabalho, Sim. por algum problema, quer dizer, desculpa, um problema tipo financeiro, algum tipo assim, pode procurar também esse trabalho. A gente trabalha em cima da razão social, em nome fantasia e no nome dos proprietários. No próprio local também? Pode ser feito no local e também pode ser feita radiônica, que é a emissão de raios-alfa, que a gente faz daí um atendimento mensal. Às vezes eu peço no mínimo 3 meses para a pessoa fazer, porque às vezes no início eu fazia para 1 mês, quando eu começava a dar resultado, daí parava o atendimento. Então 3 meses é o ideal assim para você fazer um atendimento para a empresa. E assim, ó, na tua experiência já são quantos anos? Muitos anos, né, trabalhando com isso? Que eu pesquiso são 47 anos. E que eu trabalho na área faz 35 anos. Então, nesse período todo, deu para encontrar tipo muitos problemas de bloqueio, né? Porque esse objetivo é desbloquear, fazer com que a pessoa esteja mais harmonizada. Essa harmonização para a vida, para o seu dia a dia, em todas as áreas, acredito eu, né? Financeiro, sim, amoroso, profissional e tal. Em todos os sentidos. Né? E deu para encontrar muitos problemas sérios, tipo as pessoas estão trazendo no teu consultório muito problema sério mesmo desse de bloqueio pelo estresse, pela vida que se pela vida que se vive hoje. O mundo se divide em eras. Então, analisando as 3 últimas eras, a primeira das 3 eras foi a era de Touro. Não tem nada a ver com signo, mas o Touro representa a força física. Foi a era onde o homem usou mais a força física para garantir a sobrevivência, a sua sobrevivência e a da sua descendência, né? Essa era durou 4.000 anos. Depois veio a era de Peixes, que foi a era onde o homem usou mais a razão, o raciocínio, o ego consciente. E essa era começou com o nascimento de Cristo. E o Cristo passou todas as dicas como trabalhar com a mente, e ainda além disso para se preparar para o 3º milênio, né? Essa era durou 2.000 anos. Então, e o Cristo passou todas essas leis de como funcionam na mente, para que o ser humano tenha qualidade de vida, que não se estresse tanto, que ganhe mais tempo, produza muito mais em menos tempo e com mais qualidade, né? Então sobra tempo para o lazer, que o lazer também faz com que você desperte a inteligência suprema, que é a sabedoria que está no subconsciente, né? E nesse trabalho todo também o que a gente sempre tem que ter consciência, por mais difícil que possa ser, e eu vejo isso no Marçal, quando eu converso com ele, é sempre essa atitude positiva. Sim. Pensamentos positivos e atitudes positivas, porque muitas vezes a gente encontra com pessoas que estão muito negativas, que acabam colocando a gente para baixo. Então também isso é importante no dia a dia da gente, ter esse pensamento positivo, né, Marçal? O pensamento é a semente, o semeador é o consciente e o realizador é o subconsciente. Então por que o Cristo pede para vigiar os pensamentos e palavras? Porque a vida é um reflexo dos pensamentos. Tem gente que só pensa coisa negativa, e daí quer ser feliz, quer que a vida vá bem, e daí não vai. Por quê? Porque só pensa coisa ruim, só joga informações ruins para o subconsciente. O subconsciente é o realizador. Então, se você quer mudar de vida, começa a mudar a maneira de pensar, de agir, a maneira do que você deseja para o outro. O que você deseja para o outro, graças a Deus, te retorna, né? Então só pense em coisas boas e deseje coisas boas para o teu vizinho, que na realidade você está desejando para você mesmo. Porque volta, né? Sim, é a lei. Ele volta, é a lei da vibração, ir e vir. Pensar é semear. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E você é o que você pensa. Exatamente, nós somos o que pensamos. A nossa vida é um reflexo dos nossos pensamentos. Então, voltando lá para essas eras, Então essa era durou 2.000 anos, que o pessoal confundiu com o fim do mundo. Era final dos tempos, onde o homem usou mais a razão, o raciocínio, o ego, a inteligência. E a inteligência ela pode ser desenvolvida. E a sabedoria ela é despertada. Então terminou essa era agora no final do século, e que o pessoal estava com medo, tinha muitas pessoas com medo de fim do mundo, né? Então essa era terminou agora, e agora começa a ascensão, né? Foi uma queda, começa antes de uma era passar para outra, começa a queda.
Então 50 anos antes aproximadamente. E a melhoria 50 anos, vai indo, 50 anos, daqui 50 anos, 2062 vai estar bem boa a vida aqui, né? Porque agora é a ascensão, o planeta deixa de ser um planeta de expiação, de sofrimento e passa a ser um planeta de evolução. Então essa nova era que o pessoal achava, muitos achavam que era coisa do demônio e tal, não tem coisa do demônio, coisa nenhuma. Diz assim, ó, nos últimos tempos a besta será solta, mas depois a besta será presa por 1000 anos, e Deus habitará com o homem na terra. Então não tem fim de mundo. É final dos tempos, onde o homem usou mais a razão, o raciocínio e o ego. E agora é a hora de usar a sabedoria. É uma era de muita luz, onde Deus vai estar bem à disposição e bem atuante na mente daqueles que o procuram. Mas é necessário que procure isso. Então, essa era vai ser maravilhosa. Então, por quê? Porque o pessoal vai usar um percentual bem mais elevado da sua capacidade mental. E usando um percentual bem mais elevado da capacidade mental, a pessoa vê as coisas num sentido mais amplo e mais profundo, então ela vai ter maior domínio sobre todas as situações que se apresentam no dia a dia. Então, dá a impressão que a vida ficou mais fácil, mas não é que ficou mais fácil, é a pessoa que liberou um percentual maior da sua capacidade mental, então ela vai dominar com mais força todas as situações que se apresentam no dia a dia. E aí entram também aquelas crianças chamadas de índigo e cristal? Sim, a humanidade não se preparou para o terceiro milênio, para usar a sabedoria. A sabedoria é a inteligência suprema, né? A sabedoria vem do latim, sabere, que significa saborear. Então saborear o que? O momento presente. Você não saboreia o passado, nem o futuro. Você saboreia o presente, e a vida é presente, né? Apesar que muitos vivem no passado mais do que no presente, passado, né? Daí sofrem, ficam pensando só no que aconteceu, tem que desapegar dos problemas, para que novas coisas venham, né? Então, desapegue que novas coisas virão, como ensinava o Cristo, né? Então, tem pessoas que só ficam apegadas ao sofrimento, ao que passaram e tal. O que passou, passou. Então, começa a programar a vida para uma vida boa, né, no presente. Você programa no presente, para viver um futuro, mas o futuro é como se não existisse, porque é uma sequência de presentes. Então um presente bem vivido vai ser refletido no futuro. Futuros bem sucedidos, sabe? Então, porque o ser humano é aquilo que pensa, né? E o que é essa criança chamada índigo e a criança chamada cristal? Bom, como a humanidade não se preparou para enfrentar um terceiro milênio, o universo, a velha guarda, né, que é a velha humanidade, o pessoal com os mais de 200, né, 200 da vida, né, acima de 40, então a humanidade não se preparou pelo autoconhecimento para enfrentar o terceiro milênio, viver plenamente esse terceiro milênio. E daí o que acontece? O universo manda, desde 1977, a princípio a ciência chamava de psicocibernético, aquele que usa os dois hemisférios do cérebro. Então, mais tarde, nos anos 90, por aí, 80 e alguma coisa, eles dividiram isso aí em crianças índigo e crianças cristal. Plural e singular, não é crianças índigos, nem crianças cristais. É crianças índigo e crianças cristal. Então, essas crianças são seres que vieram, vão formar uma nova humanidade, são os seres da paz, que eles já vieram com a sabedoria aflorada, né? Eles usam um percentual bem mais elevado da capacidade mental que os adultos. Então os adultos têm que aprender com essas crianças, observando o que elas fazem. Você pode ver que elas não são crianças apavoradas, são crianças que primam pela verdade. Então o que você tem que estar preparado para ter filho, que daqui para frente essas crianças vão ser todas as crianças índigo e crianças cristal. Então como é que se vai se preparar? Tem livros que indicam como você vai educar essas crianças, né? Então essas crianças são altamente sensíveis,
A criança índigo, porque tem a aura, depois nós vamos ver aí. Sim. A aura, eu vou citar como é que é. Eles têm o chakra frontal, que é no meio da testa, bem acelerado. Então cada chakra ele vai formar uma camada da aura, que são 7 camadas, né? Então as pessoas que conseguem ver a aura, e todos nós conseguimos, só que o pessoal corre tanto e nem sabe que consegue ver, né? Que essa camada de energia que envolve todo o ser e serve de proteção para que a pessoa não atraia coisas negativas, não fique doente, né? Então essas crianças têm esse chakra bem acelerado e ele vibra na cor azul índico. Por isso que a ciência denominou de crianças índico. Essas crianças são crianças que vieram para funções de comando, serem autônomas, médicos, advogados, empresários, e tem a criança cristal. A criança cristal, ela tem a aura assim, tipo uma neblina bem brilhante, é como se fosse um cristal. Essas crianças, a presença delas cura. Só a energia dela cura muita gente, sabe? Então esse terceiro milênio vai ser dominado por esse tipo de pessoas. Elas começaram a vir de 1977 para cá. De 90 para cá, nos anos 90, intensificou-se a vinda desses seres. E agora a intensidade com que eles estão aparecendo é muito grande, sabe? Então, e vai ser uma coisa maravilhosa esse terceiro milênio, porque eles vão usar um percentual bem maior da capacidade mental. São pessoas altamente sensíveis, elas primam pela paz e pela verdade. Então elas precisam de muito amor, muito carinho, porque elas são crianças telepáticas, elas se comunicam mais com o pensamento. Então você tem que ser verdadeira com os teus filhos, com essas crianças, porque elas vão perceber o que você está pensando, sabe? São crianças maravilhosas, você pode ver na televisão, às vezes crianças com 2, 4 anos, falando assim de igual para igual com adultos. Você pode ver na televisão quando tem um grupo de crianças que eles vão entrevistar alguém mais, alguma celebridade, eles fazem perguntas que você fica de boca aberta. Por quê? Porque eles usam um percentual bem maior da capacidade mental que os adultos, né? Daí se explica talvez porque as nossas crianças hoje, do nosso meio mesmo, quando nascem e já são mais desenvolvidas, até mesmo a parte de tecnologia, daqui a pouco cedo já estão mexendo em computadores, em celulares modernos, e a gente sempre diz, a nossa geração era atrasada, nós não éramos assim. Não porque não existia computador na época ou celulares modernos, mas nós éramos diferentes talvez do que essa geração que está vindo aí. Mas graças à nossa geração, que hoje essas gerações têm a tecnologia na mão. Até esses dias eu conversava com o senhor, e daí o filho dele disse assim, o neto dele disse assim, vovô, no seu tempo não existia nada disso aí, e hoje nós temos tudo isso aí. O que vocês faziam naquela época? Nós estávamos estudando para formar as máquinas que hoje vocês estão usando, sabe? Então foi toda uma questão de evolução. Então o pessoal usava o ego, a razão, o raciocínio, o consciente, raciocinavam. Hoje às vezes o pessoal fica tão na dependência da tecnologia que às vezes não sabem uma tabuada de multiplicar, exatamente, uma tabuada de dividir. Então esse pessoal usava mais o ego, a razão, o raciocínio. Agora você tem que pedir sabedoria para Deus. Sabedoria é a inteligência suprema. Daí você vai saber das coisas naturalmente. Você aprende muito mais rapidamente. E os adultos, eles podem se transformar em seres psicocibernéticos, ou seres índigo ou cristal. Entre os adultos existe adultos índigo e adultos cristal, mas eles têm vergonha de falar nessas coisas. Tem alguns que confundem com religião, outros confundem com um monte de coisas e ficam com vergonha de ver. Então essas crianças que estão vindo agora, elas veem outros mundos, elas se enxergam, às vezes elas se sentem estranhas, como se fossem uns extraterrestres, né? Que elas sentem que às vezes não pertencem ao planeta. E às vezes elas olham os adultos e olham coisas estranhas nos adultos. E se o adulto pensar
e falar B para essa criança, ela não confia mais no adulto, porque ela é telepática, ela se comunica mais por pensamento. Então, se você quiser angariar a confiança das crianças dessa época, você tem que ser verdadeiro, sabe? Então, porque elas vão perceber o que você está pensando. Marçal, e foi falado em aura, e daqui a pouco também no segundo bloco, a gente vai continuar hoje com o Marçal aqui, a gente vai falar dos chakras, como realinhar esses chakras, como ter essa energização, porque nesse corre-corre, nesse dia, nos dias atuais, a gente vive, né, tanta coisa, situações tão difíceis, e acaba trazendo essas energias pra gente até um pouco ruins e acabando vivendo no passado, nas coisas ruins e não agora. Mas sobre a aura, você falou que tem 7 camadas, que são correspondentes aos 7 chakras e que qualquer pessoa pode ver. Qual o objetivo dessa aura? É proteger a pessoa, então? Sim. É bloquear coisas ruins? A aura, o que é a aura? Vem do grego, avra, e significa brisa. Então, é como você vê assim uma neblina em 7 cores. Né, bem brilhantes, assim. Então ela envolve todo o corpo, é como se o ser humano estivesse dentro de um ovo de energia, que tem 7 camadas, então de dentro para fora. A primeira camada é vermelha, a segunda laranja, a terceira amarela, a quarta verde, a quinta azul celeste, a sexta azul anil, que é o índigo, né? Por isso que daí as crianças têm essa camada bem forte, então dá a impressão que a aura dela é toda na cor azul índigo. Então, e a sétima pode ser em 3 cores, a violeta, a dourada e a branca. Cada pessoa vai ter uma camada, pode ter uma camada diferente. Dependendo do grau de evolução espiritual, cada um tem a sua camada diferente, né? A violeta é mais para proteção, a dourada, ela é a inteligência suprema bem atuante na pessoa. A pessoa que normalmente tem a aura dourada, ela é uma pessoa hiper inteligente, ela já demonstra assim, né? E a branca é da cura, e é da paz. Então a criança cristal ela tem a aura bem branquinha, e a cor branca é da cura psicológica, daí curando o psicológico também desaparece o sintoma no físico. E nunca deixar de consultar o médico, às vezes nós... E nem deixar de lado o tratamento com o médico. Nunca deixe de lado o tratamento médico. O médico faz avaliação. A gente trabalha muito com médicos que às vezes eles fazem o tratamento na pessoa e não apresenta resultado. Então, às vezes, por que não apresenta? Porque o resultado não é clínico, o problema não é clínico, e sim está no campo magnético da pessoa, né? Então, a aura... não sei se dá para ver isso aqui. Ver se a gente consegue a mostrar aura aqui. É isso aqui, ó. É todas as camadas, parece o arco-íris, envolvendo o corpo físico, né? Então, cada chakra tem... eu já vou explicar daqui a pouco. Então, esse é o básico, que é no cóccix, na base da coluna, ele alimenta a primeira camada da aura, que é na cor vermelha. E o segundo alimenta a segunda, com energia, então na cor laranja. O terceiro vai alimentar essa parte amarela, vai manter essa parte amarela, que é o corpo mental, né? Bem forte, né? O quarto, que é na cor verde, então ele vai fornecer energia para essa camada. O quinto, que é azul celeste, vai manter essa camada bem forte na cor azul celeste. E o sexto aqui, que nós fizemos na cor violeta, ele vai deixar forte a última camada. Então, são esses pontos aqui que alimentam essa aura para que a pessoa não fique doente com tanta facilidade, não fique estressada e não atraia coisas negativas, como quedas, acidentes, pessoas negativas, negócios negativos, né? Ela é bem protegida. Às vezes, a pessoa, quando tem a aura bem forte, às vezes ela sofre um acidente de carro, acaba com o carro e com ela não acontece nada, nenhum arranhãozinho. Deixa eu fazer uma pergunta, Marçal. Suponhamos que te procure uma pessoa, algo que hoje é bem comentado e muitas pessoas sofrem da depressão. Vamos supor que uma pessoa te procure com depressão. É possível ver essa aura então em outras cores nessa pessoa? A pessoa, quando tem depressão, ela não tem aura. A aura é o ânimo, aquilo que dá vida então, ao corpo. Então, no caso, quem tem condições de ver essa aura colorida numa pessoa que está num certo grau de depressão, ou pode ser um grau mínimo de depressão, chega aqui, a gente não vai... ver assim o corpo bem escuro,
o corpo sem brilho, sem vida, sem nada, assim, sabe? Então, a pessoa, existem vários tipos de causas de depressão, mas muitas são causadas por sentimento de perda, mágoa, tristeza, sentimento de injustiça, sentimento de inferioridade. Daí vai bloqueando esse os ponto chakras aqui, então ele é como uma válvula. Não vem para fora, né? E daí bloqueia. Puxa, bloqueia tudo, né? Por isso, fazendo um tratamento desse, um acompanhamento desse, faz esse desbloqueio. Isso aqui não é nem tratamento, é uma harmonização da energia, uma canalização para que a pessoa se sinta melhor. Tá certo, a gente vai continuar então no segundo bloco falando sobre os chakras e o Marçal vai demonstrar aqui como que é feito esse tratamento para harmonizar esses nossos chakras e fazer com que a pessoa fique um pouco melhor, se proteja de algumas coisas ruins, enfim. Daqui a pouco, logo após os comerciais, a gente volta com a continuação do Fazendo X com o nosso convidado hoje, Marçal Marques, que é um parapsicólogo clínico de Curitiba que atende 1 semana por mês aqui em Brusque. Daqui a pouco a gente volta.